Olá, eu sou a Silvana, cirurgiã dentista. Vamos falar nessa aula sobre os tratamentos radicais da polpa, suas indicações, objetivos e técnicas de realização. O tratamento radical da polpa é conhecido como pulpectomia. Este, juntamente com a obturação dos canais radiculares, tem a sua realização indicada para dentes descidos com sinais de inflamação crônica ou de necrose da polpa radicular. Dependendo do diagnóstico pulpar, realizaremos a biopulpectomia, quando a polpa ainda está vital, ou a necropulpectomia, quando não há mais vitalidade pulpar. A biopulpectomia está indicada no caso de pulpites, agudas, irreversíveis e crônicas, exposições pulpares decorrentes de lesões de cárie, onde o tecido pulpar radicular apresenta hemorragia severa, com sangue de coloração alterada e tecido pulpar liquefeito, evidenciando inflamação intensa. Em exposições pulpares por mais de 24 horas após traumatismos, e tratamento endodôntico com finalidade protética, ou seja, com necessidade de retenção intrarradicular, que é raro em dentes tecido. Já a necropulpectomia é indicada em casos de lesão periapical, ou seja, rarefação óssea na região de bi- ou trifurcação do dente tecido e em casos com presença de fístula. Quanto aos aspectos técnicos, o tratamento endodôntico de dentes descidos tem algumas diferenças quando comparado com o tratamento endodôntico de dentes permanentes. Começaremos falando sobre isolamento absoluto. Em dentes permanentes, costumamos isolar apenas o dente que será tratado. Para a realização do tratamento endodôntico de dentes descidos, caso o paciente possua todos os dentes, devemos estender o isolamento, assim teremos mais espaço para trabalhar. A odontometria, ou seja, a definição do comprimento de trabalho para a instrumentação, é feita sem a lima dentro do canal. Ela é baseada no comprimento aparente do dente na radiografia inicial. Para isso, posiciona-se a lima junto à radiografia, que deve ser realizada com o mínimo de distorção possível. Estabelecemos um ponto de referência e determinamos o comprimento de trabalho com um cursor, que vai do ponto de referência até o ápice. Este comprimento deve ser levado então para a régua milimetrada, onde devemos subtrair 2 mm do comprimento total, pois o comprimento de trabalho deve estar 2 mm aquém do ápice, onde a lima não chegará. A instrumentação dos canais radiculares de dentes descidos é realizada sem escalonamento, ou seja, não há um recuo programado a cada milímetro. Isso porque o volume pulpar dos dentes descidos é menor, além das paredes serem mais delgadas. Enquanto a obturação de canais radiculares de dentes permanentes é realizada com gutapérsia e cimento de óxido de zinco e eugenol, a obturação dos canais radiculares de dentes descidos é realizada com pasta de hidróxido de cálcio ou pasta Kahlen, ambas com adição de pó de óxido de zinco para dar radiopacidade. É importante falarmos também sobre o papel fundamental da radiografia para o tratamento endodôntico. Devemos realizar duas radiografias, uma inicial, onde realizaremos o diagnóstico e a odontometria, e uma final, para avaliação do tratamento e preservação. Técnicas de realização do tratamento endodôntico. Realizaremos a deplacagem, a anestesia local e o isolamento absoluto. Após, realizaremos a abertura coronária, a irrigação com hipoclorito de sódio 1%, que é recomendado para a irrigação de dentes descidos, manipulação dos canais, iniciando pelo primeiro instrumento que entrar com folga no canal. A instrumentação deve ser feita até o instrumento 40 no mínimo. Devemos utilizar limas de 21 mm, tipo Kerr da primeira série, sem forçar as paredes radiculares. Após, secaremos com cones de papel. É considerada uma boa secagem quando há até 1 ou 2 mm de líquido tissular na ponta do cone de papel. Aplicação de EDTA 17% por 1 a 2 minutos. Para a remoção da smear layer que permanece após a instrumentação. Irrigação com soro fisiológico. Obturação. A pasta obturadora é confeccionada utilizando-se pó de hidróxido de cálcio, pó de óxido de zinco para dar radiopacidade e soro fisiológico ou propileno glicol. Esta deve ser confeccionada com uma medida de pó de óxido de zinco para 3 medidas de pó de hidróxido de cálcio. O soro ou propileno glicol deve ser adicionado até se chegar a uma consistência de pasta de dente, para então ser inserida nos canais radiculares. A pasta obturadora deve ser inserida inicialmente com lima. Após, uma lentula embebida na pasta deve ser posicionada na embocadura do canal, a fim de levar mais pasta até o canal. Após, faremos a condensação do material com uma bolinha de algodão. Podemos utilizar também a pasta Kahlen espessada com óxido de zinco como material obturador. Realizaremos então o selamento da entrada do canal com gutapérsia aquecida
e após a restauração, que pode ser com cimento de ionômero de vidro ou com resina composta. A instrumentação dos canais radiculares em dentes tecidos tem como objetivo apenas a descontaminação, não é necessária a conformação do canal como em dentes permanentes. Para a instrumentação, recomenda-se o uso do hipoclorito 1% e não podemos esquecer da aplicação do EDTA para que não haja reagudização do processo inflamatório. Vamos falar sobre o curativo de Demore. Existem algumas situações em que o tratamento endodôntico não pode ser realizado em apenas uma sessão, havendo a necessidade de realizar um curativo de demora para que ele seja finalizado em uma próxima sessão. O uso do curativo de demora está indicado em casos de dor transoperatória, presença de exsudato ou supuração, dificuldade de secar os canais radiculares, sangramento excessivo, longo tempo de consulta, associado ao condicionamento e comportamento do paciente, necrose pulpar com presença de lesão periapical ou interradicular e fístula. Os materiais utilizados para o curativo de demora são diferentes dependendo da situação. Em casos de bilpulpectomia, sem a remoção da polpa radicular, utilizaremos uma bolinha de algodão com otosporin. Com remoção da polpa e sem instrumentação, utilizaremos uma bolinha de algodão esterilizada. Com remoção da polpa e com instrumentação, utilizaremos a pasta de hidróxido de cálcio. Em casos de necropulpectomia, sem instrumentação, utilizaremos uma bolinha de algodão com forma crisol, com instrumentação, pasta de hidróxido de cálcio. O tratamento endodôntico está contraindicado em dentes descidos em fase avançada de risólise, dentes descidos sem possibilidade de restauração ou com perfuração do assoalho da câmara pulpar, quando houver evidência radiográfica de reabsorção externa ou interna e na presença de extensa reabsorção óssea envolvendo a cripta do dente permanente sucessor. Preservação do tratamento. Tão importante quanto a realização do tratamento endodôntico é o acompanhamento da sua evolução. Devemos avaliar, clinicamente, ausência de dor ou sensibilidade, ausência de edema ou alteração de cor da mucosa, regressão ou ausência de fístula, ausência de mobilidade não compatível com a risólise e selamento ou condições do material. Radiograficamente devemos avaliar ausência de evidência de rompimento da cripta do germe do permanente, ausência de reabsorção interna e externa não compatível com a risólise, ausência ou regressão de lesão apical ou de furca, estágio de reabsorção da pasta e estágio de risólise. Sobre a periodicidade de avaliação, ela deve ser realizada com 1, 3, 6, 12, 18 e 24 meses. É importante o acompanhamento inicial de 3 em 3 meses, porque esse é o tempo de reabsorção da pasta obturadora. Em casos de reabsorção da pasta obturadora, acompanhada de sintomatologia clínica e ou progressão da lesão apical ou na furca, esta deve ser reaplicada, seguindo-se os passos de obturação. É importante falarmos que em alguns casos, seja por insucesso do tratamento endodôntico ou pela impossibilidade de realização deste, a exodontia será o tratamento de escolha. A exodontia está indicada em casos de impossibilidade de realização do isolamento absoluto, persistência da rarefação óssea na região periapical ou interradicular após tentativa de tratamento endodôntico, rompimento da cripta óssea do germe do sucessor permanente, dente com lesão de cárie que já atingiu a bitrifurcação radicular e dentes com raízes fraturadas. Assim encerramos a nossa aula sobre tratamentos radicais da polpa. Até a próxima aula! Música